A nossa complexa API começa a ganhar corpo e eu quero vos mostrar neste vídeo uma das formas interessantes de vocês poderem ter dentro do próprio Visual Studio Code um mecanismo para fazer consultas à vossa API. Tradicionalmente, quem trabalha no desenvolvimento de APIs utiliza com muita frequência uma solução que tem uma componente gratuita que é o Postman. O Postman é um software especificamente para trabalhar APIs. Não é para criar APIs, mas sim para fazer consultas a APIs. E neste caso vocês conseguem ver inclusive aqui um layout desta aplicação. É uma aplicação desktop que vocês podem instalar no vosso PC, Mac, eu não sei se existe para Linux, mas existirá aqui. Aliás, no preço eu penso que nós temos aqui a possibilidade de ver que existe uma versão gratuita, ok? E portanto vocês simplesmente têm que criar uma conta de utilizador aqui no site para poder fazer o download e utilizar sem qualquer limitação, ok? No entanto, muito recentemente foi disponibilizado para o VS Code uma extensão que é fantástica. Fantástica porquê? Porque praticamente consegue replicar quase o que o Postman faz. Obviamente que o Postman tem um conjunto de configurações mais avançadas, dá para fazer trabalho em equipa e tudo o resto, como é óbvio, portanto é uma aplicação bastante avançada. Mas se vocês abrirem o vosso VS Code e formos instalar uma extensão, eu vou aqui aproveitar já para duplicar para a aula 14, nós vamos ter uma extensão muito interessante que se chama Thunder Client. Bom, vou abrir aqui a aula 14, vamos aqui abrir com o VS Code e vamos aproveitar já o seguinte, eu vou acrescentar aqui na minha API mais um endpoint, ok? Eu tenho aqui vários endpoints, portanto os endpoints estão daqui para baixo, vou até abrir aqui um espaço porque depois torna mais fácil aqui no mapa de miniaturas perceber que é daqui para baixo que começam os endpoints e eu vou fazer o seguinte, aqui obviamente que temos este código apenas para ter um retorno, aqui vamos ter get all products e eu vou ter aqui um retorno semelhante, ok? Neste caso, em vez obviamente do João, vou ter aqui laranja, ou laranjas, ananás, vamos ter aqui martelo e qualquer coisa, vamos ter aqui parafuso, ok, certo? Bom, então temos aqui dois endpoints completamente diferentes, ou melhor, com informações diferentes, temos ainda um de sucesso, mas já temos aqui matéria. Então reparem que eu, através da minha aplicação consumidora, eu agora poderia chegar aqui, obviamente que eu tenho que alterar aqui para, neste caso no config, para a aula 14, ok? Senão a minha aplicação ainda iria estar a ler da API da aula 13. Então vamos aqui dizer o seguinte, olha, de todos estes requests que eu aqui tenho, quero fazer mais um, que neste caso é o get all products. Okay? Se eu agora refrescar aqui, vamos aqui ao localhost, vamos à aula 14, se eu pedir à minha aplicação para me ir buscar esta informação toda, reparem como ela vem aqui já rapidamente com todos os dados. Bom, mas eu quero fazer o seguinte, vamos testar a nossa API e reparem que se eu entrar diretamente na minha API aqui, isto é, se eu for aqui a API, eu vou ter este problema, isto é, há um erro. Porquê? Porque é suposto a API ter aqui um endpoint. Nós obviamente deveríamos tratar este erro, eu ainda não o irei fazer porque penso que não é muito importante nesta fase fazê-lo, eu quero é mostrar-vos aqui então o Thunder Client. Então vocês vão à secção das extensões, vão colocar aqui Thunder Client. Vai aparecer aqui, de todos os resultados da pesquisa, vai aparecer este Thunder Client. Reparem que tem uma pontuação muito elevada. E eu vou fazer aqui um install. Se vocês clicarem aqui sem clicarem no install, vocês vão verificar que ele vai adicionar um novo ícone à vossa barra lateral do VS Code e este ícone vai permitir criar novos requests. Os novos requests vão abrir aqui um quadro onde vocês vão poder definir os parâmetros do vosso pedido. Parece muito complexo, mas vamos aqui testar esta aplicação. Eu fiz a instalação, é bastante rápida a fazer a sua instalação. Vou aqui fechar, vamos aqui também fechar tudo isto e quando agora regressamos aqui ao nosso ambiente normal de desenvolvimento, vocês reparam que têm aqui um novo Thunder Client. Eu vou clicar aqui, uma vez que este Thunder Client não tem ainda nenhuma atividade, eu vou clicar aqui em New Request e ele vai abrir aqui uma nova aba.
E este new request tem aqui coisas muito interessantes. Por exemplo, vocês podem escolher aqui logo o método que vocês vão usar para o vosso pedido. Neste momento a nossa API só aceita get e post, ok? Não temos ainda nada preparado para os outros verbs, ou HTTP verbs. Portanto, temos para o get e temos para o post. Ora, todos os nossos agora estão a ser chamados por get. Precisamos colocar aqui o endereço da nossa API. Ora, neste caso, eu vou colocá-lo desta forma. Eu vou copiá-lo daqui e vou colocá-lo aqui em cima. Okay? Esta é a nossa API. Agora, como é que eu faço a adição dos endpoints? Porque se eu fizer agora um send, ele vai me apresentar aqui os resultados. E reparem que este resultado que ele está a apresentar aqui é exatamente o resultado que eu tenho aqui, porque tenho este erro não tratado dentro do meu index da API. Mas se eu agora começar a colocar aqui na minha query, que é, neste caso corresponde à query string, se eu começar a adicionar parâmetros, e reparem, eu vou aqui colocar que quero um parâmetro. Este parâmetro vai se chamar endpoint, que é o primeiro parâmetro que eu quero utilizar. E reparem o que é que ele fez ali, colocou logo lá em cima. Qual é o valor que eu quero? Por exemplo, status. Ele colocou ali igual a status. Se eu não quiser usar aqui este endpoint, eu retiro e ele remove ali da query string. Mas se eu agora fizer um send, reparem como eu tenho aqui o resultado que nós temos aqui quando fazemos aqui o app. Okay? Que é este que aqui está. Vamos aqui chegar só para o lado, vamos aqui baixar isto, vamos aqui fazer o seguinte, vamos aqui fechar esta parte e reparem, o resultado que nós temos aqui tem o get, tem o status, tem um array que aqui é apresentado de uma forma diferente, ok? Nós podemos depois inclusive selecionar aqui tipos de código que nós queremos utilizar para fazer este pedido, por exemplo um curl, o curl pode fazer o pedido desta forma, diretamente na linha de comandos, mas não vamos estar agora a explorar isto muito em detalhe. Há inclusive aqui o código para fazer o pedido em Axios. Isto é, se nós tivermos a biblioteca Axios instalada na nossa aplicação, nós chegamos aqui, copiamos este código e ele automaticamente vai perceber como é que vai fazer o pedido à nossa API. Portanto, vejam como isto é extraordinário. Mas a nós interessa-nos basicamente aqui a response. E, portanto, a resposta está aqui formatada desta forma. Eu, muito sinceramente, ainda não tive a oportunidade de explorar em muito detalhe o que acontece aqui. Eventualmente existe aqui a possibilidade de nós conseguirmos definir uma forma diferente de apresentar os dados, mas da forma como está já é mais do que interessante. Vocês conseguem ver qual é a estrutura do fluxo de resultados que a API vos está a fornecer. Agora reparem, se eu quiser colocar aqui novamente o endpoint, obviamente que ele foi agregá-lo ali, mas se eu remover daqui, ele vai puxá-lo cá para trás. E agora vou colocar aqui get all clients, por exemplo. Se eu fizer um send, reparem como ele me vai buscar os dados todos. Vamos colocar aqui um get all clients A. Send. Nós vamos ter o erro inexistent endpoint. All get clients A. Ok? Portanto, reparem como esta ferramenta é extraordinária. E vocês não têm sequer que sair do interior do vosso VS Code para poder testar a vossa API. A questão que eventualmente pode surgir agora é a seguinte. Então, mas quando nós quisermos fazer um pedido do tipo POST, como é que nós vamos ter que fazer isto? Bom, vamos testar aqui uma coisa que à partida não sei se irá funcionar corretamente, que é, ok, eu quero um pedido do tipo POST. Vou remover daqui a query string. Então, neste caso, eu tenho que ir aqui ao body. No body vou selecionar a opção form, porque eu posso fazer pedidos em JSON, em Extended Markup Language, em texto puro, a partir de um form encoded com encriptação, através da filosofia do GraphQL, ou até por código binário, escolher um fecheiro e fazer estes pedidos. Tradicionalmente nós iremos aqui pelo form, eu vou colocar aqui um endpoint e o value status. E vamos fazer aqui um send. E reparem que, quer por get, quer por post, nós conseguimos chegar ao mesmo resultado. Bom, vocês perguntaram-me, então, mas porquê que nós temos estes dois tipos de pedidos, por get e por post? Porque a determinada altura nós vamos ter que pedir, sem querer passar na query string, um conjunto de informações, por exemplo, um ID de utilizador, etc. E podemos depois, a seguir, querer fazer esses pedidos, por exemplo, através de Axios, enviando os dados por post e não por get. Porque a grande diferença entre o método get e o método post é que o post não agrega nada na query string, como vocês podem observar, enquanto que aqui, se nós ativarmos os vários endpoints,
ele vai adicionando aqui na query string, ficando uma coisa bastante longa. Em termos de segurança, o get não é tão seguro como o post, ok? Daí que o post não apresenta aqui rigorosamente nada, mas quando vocês vão aqui ao body estão a pedir o endpoint status e aqui nós vamos ter aqui no header, vamos ter aqui depois um conjunto de informação que iremos ter a oportunidade de analisar se for o caso. Reparem que está aqui a apresentar a versão do PHP que está a ser usada, portanto tudo muito interessante. Aqui nos cookies não temos rigorosamente nada, também não estamos a testar nada disto. Aqui o que nós temos de facto é, então, a informação. Reparem que aqui vai ficando o histórico das nossas chamadas. Temos aqui o post, eu não sei o que é que dá para fazer aqui, mas dá para fazer um delete, enfim, guardar esta coleção toda de pedidos. Depois temos aqui um collection que eu também não sei muito bem para que é que serve, portanto não estive ainda a explorar muito isto. Basicamente nós temos aqui com este plugin as condições necessárias para podermos avançar no desenvolvimento da nossa API e não termos que estar a usar uma aplicação consumidora para podermos testar cada um dos endpoints. Obviamente que tudo isto faz sentido, tendo a aplicação consumidora a funcionar, para a qual nós já criámos condições também, porque se bem se recordam, quando eu desenvolvi a aplicação consumidora, nós criámos uma função chamada API Request que aceita qualquer tipo de método, seja ele do tipo GET, seja ele do tipo POST. E portanto, reparem como agora as peças do puzzle começam a encaixar e se vocês chegaram a este ponto e agora já percebem que há aqui um fluxo, poderão sempre voltar atrás na playlist e rever os vídeos onde cada uma destas classes ou destes métodos foram desenvolvidos, no sentido de vocês perceberem a lógica de criação deste código.